Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Colegas professores? Sou a professora Francisca e a nossa aula é de ciências, isso mesmo. Do que nós estávamos falando na aula anterior? Isso, sobre a alimentação das plantas, isso. E agora, nessa aula, nós vamos falar da alimentação dos animais. Do que mesmo os animais se alimentam? Dependendo do animal, ele tem uma alimentação apropriada, certo? Que são classificados em 3 tipos: herbívoro, carnívoros e onívoros. Vamos conhecer agora o conceito de cada um deles? Acompanhe aí na telinha comigo. Alimentação dos animais. Assim como nós, seres humanos, todos os outros animais também precisam de uma alimentação adequada, pois é de onde retiramos a energia necessária para manter o organismo funcionando corretamente e para realizar todas as nossas atividades. A alimentação varia de animal para animal, sendo que existem alguns que se alimentam de frutas, outros de carne e assim por diante. Os animais também são classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem. Eles podem ser divididos em herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, como eu havia falado para vocês, os animais eles são classificados de acordo com a sua alimentação, com o que eles comem. Então, podem ter esses 3 tipos: os animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Vamos conhecer agora o conceito de... Observe essa imagem. Nós temos aí um coelho e um cavalo. O que será que esses animais se alimentam? Já tem aí uma dica, o cavalo já está se alimentando, não é mesmo? Isso, ele está se alimentando de grama, de um vegetal. Mas será que ele come só grama ou ele come outras coisas? Observe a próxima imagem. Nós temos aí, são os animais herbívoros, não é isso? Então, o que será animais herbívoros? São animais que se alimentam do quê? Vamos descobrir? Animais herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, sendo que alguns deles comem toda a planta. Já outros preferem alguma parte, como o fruto, raízes ou as folhas, por exemplo. Dentro da classificação dos herbívoros, ainda existe outra classificação: os animais que comem apenas frutos, que são chamados de frugívoros, e os que se alimentam somente de sementes, que são denominados granívoros. Alguns dos animais herbívoros são boi, borboleta, elefante, girafa e outros. Continue acompanhando aí na telinha. Olha essa imagem. Imagem de um leão e de um tigre. Nossa, vocês sabem que esses animais são ferozes, não é mesmo? E nós não queremos encontrar eles frente a frente, porque é muito perigoso, não é? Será do que eles se alimentam? Vamos descobrir? Esses animais são carnívoros. Nossa, então eles se alimentam de carne de outros animais, não é mesmo? E aqui, o tubarão, o gavião, também são exemplos de animais carnívoros, certo? Vamos ver agora o conceito de animais carnívoros. Os animais carnívoros são aqueles que possuem sua base alimentar sustentada de forma predominante na carne. Isto é, os animais carnívoros se alimentam de outros animais. De maneira geral, animais herbívoros, mas podem se alimentar de outras espécies também carnívoras, certo? Então, esses animais carnívoros, geralmente, eles se alimentam de outros animais que, por sua vez, lembram lá da cadeia alimentar? Que, por sua vez, são animais que se alimentam de vegetais, que são os herbívoros, ou também da mesma espécie, que podem ser chamados de canibais, quando eles comem a mesma espécie, certo? Vamos continuar.
Os animais carnívoros possuem diferentes tamanhos, formas e espécies. Eles são considerados espécies predadoras e entre as suas características estão o grande desenvolvimento do olfato, da audição para conseguir localizar a alimentação e de características selvagens, como as garras e a dentição bastante afiadas, para que possam conseguir caçar e se alimentar de sua presa com a maior facilidade. Vejam só, então os animais carnívoros têm essa característica, precisam ter dentes afiados, unhas afiadas para pegar suas presas, capturar suas presas e devorar, servir de alimentos para si, certo? Na natureza é assim, né? Nós vimos na cadeia alimentar que um animal precisa do outro para sobreviver, né? Para se alimentar. É assim que funciona na natureza, tá bom? Vamos continuar. Acompanhe o conceito e exemplo de animais onívoros. Vejam só, acompanhe aqui comigo. Este, né? Aqui nós temos, né, um exemplo de macaco. Este aqui é uma formiga, uma galinha e um avestruz. Isso mesmo, uma ave, né? Gigante, uma ave muito grande, não é mesmo? Então, o que é onívoro? Nós já falamos dos animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais, não é mesmo? Que come várias partes da planta. Tem uns que se alimentam só das folhas, outros das raízes, como no caso do coelho, né, que se alimenta só da raiz da planta, outro dos frutos, que nós vimos que são chamados de frugívoros, isso mesmo. E vimos também que os animais carnívoros comem outros animais. E os onívoros? Do que eles comem? Por que são chamados onívoros? Porque eles se alimentam tanto de vegetal como de outro animal, certo? Os animais menores, não é mesmo? Então, observem aqui, a galinha é um exemplo bem simples, né, de um animal onívoro. Por que eu falo simples? Porque faz parte do nosso dia a dia. Às vezes no nosso quintal nós criamos uma galinha. Observem a alimentação de uma galinha. Tudo que você jogar no quintal, ela come. Se você jogar milho, ela come. Se você... Então, vegetal mesmo, assim, folha, grama, não fica nada no quintal. Elas devoram tudo. E se você jogar pedaço de pele, de carne, elas também comem. E elas comem até cobra, tá? Eu já vi uma galinha carregando no bico uma cobra. É assustador, é nojento, né? Mas existe, é a alimentação dela, é a dieta, né, que elas têm. Então, da mesma forma é a formiga. Você já observou uma formiga aí na sua casa? Como tudo elas carregam, tudo elas comem. É açúcar, é resto de alimento. Se você deixar uma carne lá, né, quando a gente percebe, elas já estão lá também invadindo tudo. Então, elas se alimentam de tudo. Então, é uma característica básica dos animais onívoros. É o que se alimentam tanto de vegetais como de outros animais. Então, nós vimos, né, essas três classificações. Os herbívoros, que se alimentam somente de vegetais, certo? Os carnívoros, que se alimentam de outros animais. E agora nós estamos vendo o conceito de onívoros, que são os animais que se alimentam tanto de vegetais como de animais. Agora me responda uma pergunta. Nós, seres humanos, eu, você, nós estamos em que classificação? Nós somos herbívoros, carnívoros ou onívoros? Ah, professora, eu nunca parei para pensar nisso. Nós somos onívoros. Nós comemos de tudo, nós comemos vegetais, nós comemos carne de outros animais, que é a carne do boi, nós comemos a carne da galinha, a carne do peixe. Então, nós comemos outros animais. E comemos também os vegetais, que são as verduras, que são os legumes. Então, o homem, o ser humano, é um animal onívoro. Estamos na classificação dos onívoros, certo? Outro exemplo de um animal onívoro é o
Cachorro, um animal que nós temos aí na nossa casa. Tudo que você der para o cachorro, ele come. Só que é claro que você não vai dar de tudo para o seu cachorro, porque ele pode adoecer. Você não vai dar sorvete só porque o cachorro, né, come de tudo. Não vai dar sorvete para o seu cachorro, tá bom? Dê alimentos que ele possa realmente comer e não adoecer. Mas se você der um pedaço de carne, ele vai comer. Se você der o arroz ali, que vem aonde? De onde que vem o arroz? Do vegetal. Então, eles comem de tudo. Os cachorros estão na classificação dos animais onívoros, certo? Embora tenha às vezes, alguns cachorros, eles só gostam de carne, mas é diferente. Gostar e se alimentar. Por exemplo, ele só gosta de carne, mas ele não come só carne. Ele não vai comer só o que ele gosta, ele vai comer o que a gente der, dependendo da fome que ele tiver, certo? Então, eu trouxe outra curiosidade para vocês, que é sobre o morcego. Os morcegos. Vocês sabem do que os morcegos se alimentam? Já parou para pensar? Crianças, o morcego, ele tem uma dieta variada. Ele tem várias espécies e essas espécies eles se alimentam. Tem uns que se alimentam de peixe, tem outros que se alimentam de frutas e tem outros que se alimentam também de sangue de animais, que são esse daqui, que são chamados também de morcego vampiros. Isso mesmo, mas chamamos de hematófagos. Por quê? Porque ele se alimenta de sangue. Vamos ver essa curiosidade sobre os morcegos. Você sabia que o morcego é o único mamífero que voa? Isso mesmo. Então, o morcego, ele tem a sua característica, né? Ele, além de ser um mamífero, né? Quando ele ainda é bebê, quando ele nasce, ele mama. Ele toma o leite, né, da sua mãe, certo? E ele voa. Então, esse animal, ele tem, né, as suas características muito importantes. Ele é um mamífero que voa. E a alimentação dele, dependendo da espécie, é muito variada. Acompanhe aqui comigo neste cartaz. Alimentação dos morcegos. Os morcegos têm a dieta mais variada entre os mamíferos, pois podem comer frutos, sementes, folhas, néctar, pólen, pequenos vertebrados, peixes e sangue. Cerca de 70% dos morcegos são insetívoros, alimentam-se de insetos, sendo praticamente todo o restante frugívoros, ou seja, alimentam-se de frutas. Viram só a curiosidade? Na aula anterior, eu falei para vocês sobre a curiosidade dos vegetais. Eu trouxe para vocês aqui alguma simulação, algum exemplo da planta carnívora. E agora eu trouxe a curiosidade sobre o morcego, certo? Sobre a alimentação variada que eles têm, tá? Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado desta aula de ciências. Eu aguardo você na próxima aula. E para acessar esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque, no link que está aparecendo aqui. Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!